Xalaim! Mais uma oportunidade que hoje temos de falar sobre a palavra Dial. Para quem não sabe, Xalaim é um cumprimento, né? Eu estou desejando a salvação perfeita. E quando eu desejo a salvação perfeita, não é que significa que nós somos perfeitos, que somos sem falhas, mas perante a Yahweh, em cada levantar, nós queremos mudar, nós queremos ser melhores a cada levantar. Então eu desejo vocês com uma Xalaim, uma salvação perfeita. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Al-Shanan, capítulo 12, do 35 em diante. Mas antes eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nós estamos aqui mais uma oportunidade de falar sobre a tua palavra. E eu te peço, ó Pai, que em nome do teu Filho amado, tu abra o entendimento destas pessoas que vão ouvir a tua palavra. Que tu venha derramar sabedoria sobre estas vidas, que elas possam ouvir a tua voz e fazer a tua vontade, que elas venham diminuir assim como eu e que teu ruach cresça até que se ache somente a ti. É o que eu te peço, em nome de Yahshua Mashiach, assim seja. Meus irmãos, eu também quero anunciar para vocês aqui do YouTube que eu estou fazendo essa nossa leitura pelo Instagram. Eu abri uma conta com o nome Ovelhas de Yahshua também, para começar a postar conteúdos lá, né? No caso aqui, como eu tenho postado no YouTube. E aí, aquelas pessoas que têm mais acesso ao Instagram, elas vão poder ter a oportunidade de ouvir a palavra de Yahweh, o seu puro nome, não só de Yahweh, mas de Yahshua, e ser liberto. Porque a própria palavra vai dizer que Yahshua disse aos discípulos e àqueles que criam nele: conhecereis a verdade, e a verdade tornará vocês livres, uma vez que vocês aplicam as minhas palavras. Então, assim, nós desejamos aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir a palavra de Yahweh pela primeira vez. E Yahshua, o único, né, que foi exaltado por Yahweh, que é o nome que está acima de todo nome e que todo joelho vai se dobrar, né? Então, você que ainda não conhece a página no Instagram, vem cá conferir, né? Vai lá conferir, vocês do YouTube. E vocês do Instagram que não conhecem, vai lá no YouTube conhecer também o nosso canal, que é Ovelhas de Yahshua. Nosso porque foi o Criador que nos deu. Não tem nada meu, é tudo dele. É por ele e para ele que são todas as coisas. Então assim, damos continuidade. Bom, a mensagem de hoje vai em Al-Shanan, capítulo 12. Para quem não sabe, Al-Shanan é conhecido como João Batista, né? Aquele que fazia imersão no mikvah. Mikvah é imersão sobre as águas. Então, você coloca na sua Bíblia João capítulo 12, versículo 35 e diante. Então Yahshua disse-lhe: ainda por pouco tempo a luz está conosco. Caminhai enquanto tem a luz, para que as trevas não venham sobre vós. Porquanto quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que possais ser filhos da luz. Estas coisas falou Yahshua, e retirou-se deles, ficando em secreto. Porque já era tempo, já estava chegando o tempo próximo de Yahshua ser colocado no madeiro. E ele estava falando. 37. Mas embora ele tivesse feito muitos milagres diante deles, daquele povo, que era os seus,
e não seus, ainda não criam nele. Muitas pessoas via Yahusha falando, via Yahusha curando enfermos, fazendo paralíticos andar, cego enxergar, e mesmo assim eles não criam que ele era o filho de Yahweh, o escolhido, o Mashiach, para quem não sabe, significa Messias. E dentro deste significado da palavra Messias é o enviado, o separado, o escolhido, né, de Yahweh, do Criador, para morrer pelo meu e pelos seus pecados. Então, mesmo ele fazendo todos esses milagres, mesmo ele anunciando o reino, mesmo ele falando tudo e cumprindo aquilo que os Navim, que os profetas já vinham falando, mesmo assim ainda existia pessoas que não criam nele. Por quê? Nós vamos falar no final. Para que as palavras de Ishaial, conhecido como Isaías, o Navim, o profeta, pudessem se cumprir, que ele falou dizendo: Yahweh, quem creu em nosso relato? E o braço do soberano Yahweh, a quem foi revelado, ou seja, quem é o filho enviado? Portanto, não puderam crer, porque Ishaial disse outra vez, porque o profeta tinha já anunciado, tinha falo, né, mediante aquilo que Yahweh ordenou, que eles viriam, que muitos veriam, mas não iam crer. Muitos achariam interessante aquela ação de Yahusha, traduzindo para os tempos de hoje, para miúdos, mas não vão crer. Eu estou falando algo para você aqui e eu posso te mostrar provas arqueológicas contundentes sobre o nome Yahusha, e mesmo assim vocês não vão crer. Porque o profeta Navim, Ishaial, Isaías, ele tinha profetizado. E a própria palavra de Yahweh vai dizer que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Yahweh permanecerão para sempre. Então nada é passado despercebido. Tudo que é falado é cumprido. E aí, continuando. 40. Estes tornaram cegos. Os seus olhos endureceram seus corações, para que não vejam com seus olhos, nem compreendam com seus corações, nem retornem e eu os cure. Estas coisas disse Ishaial, quando ele viu a sua beleza e falou dele. Né? Em revelação, Yahweh mostrou perante a ele do que Yahusha iria enfrentar. Todavia, entre os principais dos maiorais, também muitos creram nele. Não só existiam pessoas que não criam nele, mas existiam pessoas que criam nele, que creram nele. Ainda que fosse uma minoria, ainda que fosse uma... Porque naquela época, por mais que muitos seguiam, poucos aplicavam seus ensinamentos, ouvia suas palavras atenciosamente. Todavia, entre os principais dos maiorais, também muitos creram nele, mas por causa dos fariseus, olha isso, não o confessavam para que não os excluíssem da sinagoga. Ou seja, os fariseus, muitas pessoas, vamos dizer que da grande sociedade lá, das sinagogas,
alguns líderes creram em Yahusha. Acreditavam que Yahusha era o filho de Yahweh enviado, o escolhido. Mas eles não confessavam. Eles não diziam, sim, ele é o filho de Yahweh. Sim, ele é o Messias que nós estamos esperando. Porque Yeshayahu profetizou que ele não era de beleza formosa. Ninguém dava ligância a Yahusha. E muitas das vezes, hoje em dia, nós vivemos assim, pela aparência. Talvez você acredite mais naquelas pessoas que estão no púlpito, os líderes mais conhecidos, renomeados. E eu não estou aqui para falar mal de ninguém, apenas para falar sobre a palavra de Yahweh. E ele próprio vai dizer que naquele tempo os fariseus, eles tinham medo dos fariseus. E eles não confessavam por causa dos líderes religiosos. Porque eles tinham medo de serem excluídos. É o que acontece hoje em dia. Às vezes você está ouvindo essa mensagem hoje, não sei quando é que você vai ouvir, e você diz assim, algo dentro de ti, tá lá, mas tem algo que realmente parece que isso é verdade, eu sinto algo diferente, não é de qualquer jeito, e você não confessa, e você não aceita Yahusha, os nomes, porque você acabou de ouvir. Você não aceita porque você tem medo de ser excluído, porque a maioria está do lado de cá. Imagina você sozinho do lado de lá. Mas a Bíblia diz que Elias, ele estava contra 450 navios, profetas de Baal. A Bíblia vai dizer que enquanto tinha 450 profetas de um lado, do outro lado só existia Alial, conhecido como Elias. E às vezes você fica com medo, retraído, porque vai ser excluído. Porque hoje em dia todo mundo fala Deus, Senhor, Jesus. Mas o profeta vai dizer assim, como é que eles vão saber se não tem ninguém para enviar, para falar? Se hoje você tem acesso às escrituras, se hoje você consegue ouvir a palavra, a voz do Criador, é porque teve profetas, teve homens e mulheres do Criador que tiveram a coragem de falar, de anunciar a verdade, mesmo que isso custasse a vida deles. Então, continuando, eles tinham medo de ser excluídos. E nós repreendemos agora todo o espírito de medo que aflige a sua alma, o seu ser, que tapa os seus ouvidos, que endurece os seus corações para que você não possa alcançar a verdade e ser livre. – 43, desculpa. Pois eles tinham mais amor pelos cânticos e louvores dos homens do que os louvores de Yahweh. E Yahusha exclamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo atual, para que todo aquele que crê em mim não viva nas trevas. E se alguém ouve as minhas palavras e não crê, não julgo. Porquanto não vim para julgar
o mundo, mas para salvar o mundo atual. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem um que o julgue. A palavra que eu tenho falado, a mesma o julgará no último dia. Porquanto eu não falei por mim mesmo, mas da parte do Pai que me enviou. Ele me deu um mandamento, me deu um mandamento quanto ao que eu devo dizer e ao que devo falar. E eu sei que seu mandamento é a vida perpétua. Portanto, tudo quanto eu falo é exatamente como o Pai me disse. O que Yahshua está falando aqui? O que o Messias está falando aqui? O que o Mashiach está falando aqui? Ele disse, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Ou seja, se você crê nas Escrituras, você crê no Filho do Salvador, que veio ao mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Você crê na sua palavra. E se alguém que está ouvindo essa mensagem hoje não crer naquilo que eu estou falando, eu não julgo, porque só o Criador é que sabe e Ele que julga. Então, porque Yahshua disse, eu sei quem me enviou e o mandamento que Ele me ensinou, o maior mandamento é a vida perpétua. Então eu morro pelos seus pecados, eu morro pelas suas transgressões, eu sou açoitado, eu sou cuspido, eu sou desprezado pela sociedade por amor a ti, mesmo não merecendo, mesmo não crendo, mesmo não entendendo nada do que eu falo. Eu morro por ti, para que você tenha vida, para que a vida perpétua seja alcançada, para que você tenha o perdão, para que você possa ser alcançado, ser transformado enquanto a luz está na terra. Então é importante que você hoje faça uma reflexão, porque a Bíblia diz que Yahshua, quando ele veio à terra, ele não era de beleza formosa. Ao contrário, ele não tinha características, vamos dizer hoje no popular, bonito. A beleza que a sociedade gosta. E muitos deles desprezavam porque ele não tinha beleza. É interessante a gente ressaltar que muitos das sinagogas, daqueles que seguiam Yahshua, daqueles que ouviam seus ensinamentos, que estavam atentamente ouvindo, eles ainda criam nele. Mas o medo de ser excluído pelos fariseus dentro da sinagoga, o que é a sinagoga? Os templos, hoje em dia. Mas pelo fato deles terem medo de serem excluídos, não permitia que eles fossem alcançados. Então, que hoje o Criador possa quebrantar o teu coração, a tua alma, a tua mente, que você possa ser alcançado pela bondade que há nele, que você creia neste nome que é poderoso, Yahshua. Não existe outro. Esses nomes são os nomes verdadeiros. Os nomes pelos Yaldim, pelos judeus, porque a salvação vem deles. A própria Escrituras vai dizer que a salvação vem dos judeus. Só que o fato deles não receber Yahshua e Yahshua ter morrido fora de Yerushalayim nos permitiu que a bondade nos alcançasse.
e que hoje nós somos livres, que hoje podemos cantar, adorar, servir a Yahweh com todo o amor, com toda a alegria, porque tivemos a oportunidade de ouvir a palavra. Foi aberto a palavra. Foi aberto o sacrifício que Yahusha fez no madeiro por mim e por você. Que a bondade de Yahweh permaneça abundantemente sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Ele venha te abençoar em toda a área. E que, acima de tudo, a sabedoria venha descer à sua mente, à sua vida. E se você não tiver sabedoria, peçam, que Ele dá conforme tu pedes. Que Yahweh te abençoe grandemente em nome de Yahusha Mashiach.